Olá, muito boa noite. Sempre na paz e no amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração, desde sempre e para todo sempre. Glória a Deus. Bem, então nós somos assim, como que vou dizer, organizados por semana, né? Na verdade, por dias, por horas, por minuto, segundo, enfim, tudo faz parte do nosso tempo. Porém, assim estão divididos os nossos dias. Então, domingo, terça e sexta. Mas passa muito rápido, muito rápido. Na verdade, como já dissemos, nós passamos muito rápido pelo tempo. Passamos muito rápido. Tinha um cântico né, do Zezinho, padre, ele cantava assim: e o tempo voa, a gente corre à toa, esquece de viver. O tempo voa. Não, o tempo não voa, nós voamos pelo tempo. E, como já se diz, sempre se diz que nós não estamos aqui para contar tempo. Nós estamos aqui para ganhar o tempo, remir o tempo, como está escrito. Eu creio que é um dos apóstolos que fala isso, não sei se o Pedro, não sei se o Paulo, mas que nós temos que remir o tempo. Significa, em outras palavras, seria assim, olha, não vamos perder tempo, mas saibamos administrar a nossa vida dentro deste tempo que nos é dado, que nos é fornecido. E com certeza, com um espírito crítico, isto é, avaliando todos os passos da nossa vida. Então, isto é necessário nós termos o cálculo. O salmista diz, creio no Salmo 89, Senhor, ensina-me a bem contar o meu tempo, para que eu alcance um coração sábio, que eu aprenda a bem contar o meu tempo, a saber que a nossa passagem nesta terra é muito rápida. Parece que é longa, mas não é. Não é longa, não. Ela é bem breve e às vezes, inclusive, ela é até mesmo abreviada. Pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, nós muitas vezes até mesmo abreviamos a nossa vida. Mas está escrito também no Salmo 139, 139 diz assim que nós temos já limitados números de dias quando nós nascemos. Diz lá que já ficou estabelecido o número de dias que iremos viver. Como disse, poderão inclusive até mesmo serem abreviados, mas dificilmente serão acrescentados, salvo aquele rei, que eu não lembro agora também o nome dele, se foi aquele rei, enfim, que foi falado, escuta, tu vai morrer, tu tá com decreto de morte. O Senhor Deus mandou dizer a ele pelo profeta, e ele então diz lá que chorou amargamente, clamou a Deus, invocou as suas obras, as obras do rei. Ele mesmo disse, Senhor, eu tenho sido assim, assado, enfim. Diz lá que o Senhor se compadeceu dele e acrescentou mais 15 anos à vida dele. Mais 15 anos, me parece que é isso, né? Veja, então é possível sim até mesmo esse número de dias ser acrescentado, porém, a maior parte das vezes, nós por descuido ou por nos afastarmos de Deus, temos esses dias até mesmo abreviados. Abreviados. Muitas vezes, com todos os cuidados da medicina, muitas vezes não são suficientes. Não são suficientes. Por isso, então vale sim, repito aquele salmo que diz, Senhor, ensina-me a bem contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Amém?
Mas veja que para isso existem muitos adversários para nos envolver pelo caminho, nos envolver. E o Senhor, quando enviou aqueles discípulos na sua frente para pregar, ele disse: a ninguém saudeis pelo caminho. Não saudeis a ninguém pelo caminho. O que é saudar? É ficar conversando, trovando, como dizem, né? Desviando em outros assuntos, outras questões que são secundárias, terciárias e desnecessárias. Então, a ninguém saudeis pelo caminho. Isto é, não percam tempo, a missão de vocês é específica, séria e profunda. Então, não se deixe desviar, dando importância às coisas secundárias. Por isso ele disse, olha, deixem tudo. Se desprenda de parente, de amigos que eram amigos no mundo, aquela história toda, sabe? E vão em meu nome anunciar o reino, curar os doentes, libertar os presos, os oprimidos, os escravos e assim por diante. Vão em meu nome, na minha força, na minha autoridade. Vão, ele disse. Então, não tem como nós sermos, portanto, indiferentes às situações que nos rodeiam. Nós estamos diretamente vinculados, ligados a toda a situação que nós, então, no ambiente em que vivemos. E ainda a semana, agora ontem, vi no Face uma pessoa de novo insistindo naquela história que temos que respeitar. Ele diz lá, eu não vou brigar com ninguém, perder amizade por causa de política, por causa da religião, cada um tem a sua e tem que respeitar. Tá vendo? Só que é um contrassenso, Veja, quando a pessoa diz isso, ela está desrespeitando quem tem uma posição. Ela está desrespeitando aquela pessoa que tem uma posição política, ideológica e tem uma posição também espiritual que devemos ter necessariamente. Porque quando a pessoa diz isso, ou ela está se sentindo ofendida na sua questão política, que ela não quer que toque na política dela, e nem na religião dela. Então é muito bom dizer, respeita a minha posição e cada um respeite a sua, e assim por diante. Mas é um desrespeito com aquelas pessoas que têm uma posição, com o próprio Cristo Jesus, que foi o primeiro que tem uma posição definida, é ele. É ele. O primeiro é Cristo Jesus, isto é, o Pai. Desde sempre o Pai teve uma postura definida, sempre. E se for ver do lado dos pobres, dos fracos, dos oprimidos, que geralmente desse lado também está a verdade e a justiça. E a injustiça e a mentira está do lado dos opressores, invariavelmente, do lado dos ricos. Também cito aquele escritor, psicólogo e psiquiatra, o Augusto Cury. Ele disse que o poder, ele diz, é muito pior e causa muito mais mal do que as drogas, de qualquer tipo de droga no mundo. O poder. O poder. Ele vicia e ele causa um malefício extremado na humanidade. Aliás, podemos dizer que é a causa de todos os males. O poder. E o poder, da onde procede o poder? Uma das fontes do poder é o dinheiro. As pessoas querem dinheiro para ter poder. Aí pode todas as coisas. Ela se sente onipotente, plenamente, e aí compete com Deus. Por isso que está escrito, e ele disse, não pode servir a dois senhores, a servir a Deus ou ao dinheiro, não pode. Então as pessoas querem o dinheiro porque o dinheiro dá poder, pode em tudo, traz o mundo a seus pés, como diz, e aí também pode ir invariavelmente também se apossam do trono. O trono simboliza então o poder. E ali eles se cercam das suas nulidades, se cercam da perversidade dos seus iguais, do seu semelhante, evidentemente, dos seus sequazes, dos seus bajuladores, na linguagem mais comum, dos seus puxa-saco. E ali ele cria aquele império que protege a sua clã, a sua família, e os seus que defendem as suas ideias. E ali se perpetuam no poder. Isso pelos séculos dos séculos. Que no Brasil temos exemplo de alguém que tomou o poder abaixo de mentira,
mas como agora então está governando para os grandes, para os ricos, para os homens do poder, do dinheiro, então permanece, se cercou de umas pessoas ali. E eu vejo a pessoa criticar o Salles, ministro do Meio Ambiente, porque o Salles é bandido, criticar o Paulo Guedes, porque... Não, ele só botou a gente que pensa igual, pior, tanto quanto que ele. Tanto quanto, entendeu? Aí ninguém critica. Ainda até fiz um comentário dizendo assim, não, porque vocês estão fazendo aquela história que agora nós estamos no avião e todo mundo criticando o piloto, não sabe que criticando o piloto nós vamos cair e vamos morrer tudo. Eu disse, sim, botaram os pilotos do Bin Laden, agora não quer que vá contra as Torres Gêmeas. Claro, botaram no poder, governar esse avião, pilotar esse avião, os pilotos do Bin Laden, né? Que está incendiando a Amazônia, incendiando o Pantanal, querendo privatizar o SUS, tirando todo o direito dos pobres, a aposentadoria dos miseráveis, dos pobres, o dinheirinho, as pensões, tirando tudo, cortando tudo, só está deixando para os militares e os seus sequazes. Né? Então agora tem que torcer para o avião não bater quando o monstro lá, mas olha só o raciocínio, não critique, não fale mal. Aí contei outra parábola já também conhecida. É como uma pessoa está edificando, fazendo um prédio, e aquele prédio está subindo inclinado. Aí tu vai lá e faz, esse prédio está inclinado, ele vai cair. Sai daqui, azarento, tu está criticando, tu está torcendo para que o prédio caia, mas... Entendeu? Ainda depois, veja, não aceita a observação que o prédio está inclinado e que vai cair, e ainda quer me vender um apartamento. Ele compra um apartamento desse meu, que está liso. E o pior é que muita gente comprou. E agora tem que se segurar. Todo mundo quer que... Vem aqui ajudar a segurar o prédio para não cair, porque eles compraram o apartamento, quer dizer, botaram o homem no poder. Agora tá vendo a desgraça aí. Lá tiraram um, graças a Deus. Um saiu de lá. Tiraram, mas não queria largar a teta, né? Parece que esse é misericórdia, né? Os americanos, né? Mas parece que é menos pior. Até coloquei uma observação aí, Itamar e Itapior, parece que esse aí... tá mais com jeito. Mas então, veja, nós temos que estar acompanhando e para e passo o que está acontecendo. Depois a pessoa bota uma desgraça dessa, fica orando, Senhor, não deixe o prédio cair, não deixe o prédio cair, o Senhor não deixe o avião se chocar, quer dizer, não deixe o Pantanal queimar, não deixe os bichos morrer, não deixe a Amazônia incendiar. Olha a ironia dos fatos. Vê se tem cabimento um troço desse. Liberta os doidos, né? Os incendiários, e depois sai por aí pedindo para Deus para que o incêndio venha se apagar. Manda chuva, Senhor, para apagar o incêndio do Pantanal. Manda chuva, Senhor, para apagar a Amazonas. Esse povo, né? Porque eles querem mais que queime tudo, né? Porque o interesse deles é outro. Totalmente, para dar poder. O tal de agronegócio, etc e tal. Entenderam como é que é? Então veja que cheio de cristão fazendo isso. Imagine só, quer dizer, o que essas criaturas estão vendo? O que eles estão lendo? Mas claro, né? Eu estava vendo, também fizeram uma charge, a charge aí, botaram então a estátua da liberdade nos Estados Unidos, que é uma farsa, que liberdade falsa liberdade para eles, né? Para eles, porque é opressão para todos os outros países. Quando a França fez aquela estátua da liberdade, deu para eles uma piada, misericórdia. Então lançando esse Donald Trump lá para, né, no estilingue assim, e também o Cristo Redentor aqui, também atirando, esse Bolsonaro também vai lançar fora agora em 2021, 2022. Misericórdia, veja bem, lá com a estátua da liberdade, que é só opressão, e aqui com a estátua de Jesus Cristo, que é só mentira e enganação. Esse Brasil aí, entregue a mentira e a injustiça. Porque ainda tem umas disputas aí entre Moro e Bolsonaro, mas o pior ainda desses dois é o Moro. Com certeza é o Moro, porque ele estava no trono da justiça, ele estava revestido da autoridade de juiz e criou fatos mentirosos, falsos, com a ajuda da imprensa, falsa, mentirosa, podre, que aliás viu como não deixaram esse Trump lá mentir, os 3 canais tiraram do ar. Já pensou se fizesse isso aqui? Claro, nem estava, ele nem estaria, não teria usurpado o poder, se essas emissoras de televisão e de rádio fossem sérias, mas vendidas pelo poder financeiro, né? Então aceito todo que é tipo de mentira e de injustiça.
pobre povo. Aí é um povo que, sem dúvida nenhuma, ovelhas que não têm pastor. Tem um pessoal mesmo que é cabrito, e que são lobos mesmo. Esses aí vão se devorar, não adianta. Mas tem ovelhas nesse meio. Muitas ovelhas estão pagando com a sua lã, com a sua carne, com sua gordurinha e com a sua vida. Muita gente, para que esses lobos vorazes, perversos, se perpetuem no poder e querem continuar. Veja na Bolívia, por exemplo, fizeram um atentado contra um homem legalmente eleito. Tiraram o Evo num golpe covarde, orquestrado por justamente essa águia do norte americano, ave de rapina. Aí conseguiram botar o outro lá, mas já não se contentaram e fizeram um atentado contra ele, né? Então veja, a injustiça no mundo campeia solta, e um pequeno número que clama por justiça, por verdade, mas também que muitas vezes se corrompe, Por isso veja, você que vai votar aí, ó, veja os partidos que estão apoiando esse governo, esse desgoverno, esse desastre aí, e não vote. É meu amigo, não interessa, meu amigo. Não interessa esse partido teu aqui, dos teus deputados, teus senadores, estão enterrando esse Brasil e apoiando todo que é tipo de falcatrua, de mentira e de injustiça. Como que eu vou apoiar? Tu é meu amigo, mas nessa hora em diante acabou a amizade. Acabou, porque eu não vou ser cúmplice dessa corja que está ali fazendo essa desgraça, destruição, essa entrega do Brasil. Que se nós tivéssemos folgas, tivéssemos folgado aqui, né, o povo todo organizado, com casa, com moradia, com saneamento básico, com rede de esgoto, né? Essa parte aí, né? Tudo, beleza. Mas não, a recém o povo estava despertando para uma vida mais digna e já foi castrado toda essa possibilidade. Misericórdia, entendeu? E aí apoiado, e eu estou falando isso porque, veja bem, apoiado pelos religiosos, por religiosos evangélicos e católicos. Algumas vozes católicas, mas isoladas e temerosas, porque não pode ir além, porque o bispo chega e corta. E o Papa também não pode ir, o Papa deles, o Papa católico, porque também o Vaticano corta lá, tem a equipe lá que controla ele. Ele fala algumas palavrinhas aqui ali que se dão por satisfeito. Mas os católicos estão dando viva glória, estão achando que estão no céu, porque ele diz algumas coisinhas, mas era para dizer muito mais, está muito distante do que era para ele falar, do que ele usar então o poder que ele tem. Mas o poder não pertence para ele. Esse poder ali está sob controle, ó. As rédeas aqui, meu. Ele vai até por ali, mas já puxa ele de volta, eu fico segurando. Não vai muito, não avança muito, que o terreno é pantanoso. Aí tu vai te afundar aí, essa areia movediça. Mas nem é areia mesmo, é um pantanal, é um pântano. É tipo aqueles da África lá, quando dá aquela seca. E aqueles lagos lá, então fica um lodo que atola tudo que é bicho que entra lá pro meio. Isso aí também é um pântano de injustiça, de imoralidade, de toda a ordem, sabe? De uma crença falsa, enganosa e mentirosa. Horrível, horrível. Então, veja que eles perseguiram e mataram Cristo Jesus, a verdade, a justiça, o caminho, a vida, e não ficaram por aí. Não, eles continuam combatendo o evangelho para e passo. Não ficaram por ali, mataram Jesus e cruzaram os braços? Não, senhor. Permanece até hoje distorcendo as escrituras, distorcendo o evangelho. Aí deu aquele estupro lá, foram buscar lá no Antigo Testamento, alguns buscaram no Antigo Testamento e ficaram dizendo, não, porque quando ocorreu um estupro tem que fazer isso, fazer aquilo. Então veja a lei, né? Recorreram à lei algumas pessoas, né? Mas é um absurdo, já foi dito há muito tempo, a lei, os profetas, terminou em João Batista. Terminou em João Batista, por que ultrapassar? Mas querem a graça eles querem, porque está dito lá, no Evangelho de João, capítulo 1, 17, se não me falha a memória, diz lá, a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Aí eles querem a graça, mas querem também a lei quando lhe interessa. Então eles ficam nessa lambuzeira e decaídos da graça, naturalmente. Decaídos da graça. Então eles querem as armas, eles querem o dinheiro, eles querem a riqueza, eles querem a prosperidade, querem tudo e querem a graça também. Não vão levar.
Não vão levar. Por que que eles não? Porque para mim ter a graça, eu tenho que ser uma graça. Para mim ter a bênção, eu tenho que ser uma bênção. Para me receber a vida, eu tenho que doar minha vida. Para me ter o reino dos céus, eu tenho que desprezar o reino da terra. Me desfazer do reino da terra, com tudo que ele oferece. Aquilo que o diabo ofereceu para Cristo. Se olha, se tu me adorares prostrado, tudo isso te darei porque me pertence. E mostrou a glória desse. Mostrei todos os reinos com a sua glória. Todos os reinos com a sua glória. E Jesus disse, arreda, Satanás. Está escrito, adorarás só o Senhor teu Deus e ele prestará culto. Aí diz lá que o diabo deixou até outra oportunidade. Até outra oportunidade. Depois, certamente, antes da morte lá dele, ele sentiu de novo, forte, esse apelo daí então para, até mesmo, quem sabe, para negar o próprio Deus, para permanecer vivo. Vamos dizer assim, vamos resumir assim. Mas, veja aí, enfim, ele morreu e disse para os discípulos, vocês olhem para mim, fiquem firmes olhando para mim, porque eu venci, mas dessa forma. Não é da forma que o mundo ensina a vencer. Eu venci, mas olha como é que eu venci. E vocês terão que fazer a mesma coisa, diz ele. Eu vejo canções e canções e pregações. Cristo morreu por nossos pecados. Oh, que coisa linda. Morreu. Todo mundo aceita esse palavrão feio. Morreu por nosso pecado. E agora soltaram a porcada. Soltaram a porcada no Pantanal, nas lavouras, em tudo que é canto aí, tá solta a porcada aí, cada um fazendo por si. E é mistura, graça com verdade, com mentira, com lamuzeira, com Antigo Testamento, com mandamento, com tudo aquilo, uma confusão. É uma confusão e querem tudo de Deus. Querem tudo, mas não terão nada. Nada não terão. Decaíram da graça. Decaíram. Não tem como. Graça é graça, mas para aqueles que fizerem da sua vida uma graça. Com certeza. E não estão a serviço da desgraça. Estão a serviço da desgraça. Aí passando a mão na cabeça de rico, de burguês, de fazendeiro, de granjeiro, de tudo aí. Passando a mão na cabeça. Assim, de uma forma escancarada, vergonhosa. E vão lá na igreja, lá na missa, lá no culto, lá com a Bíblia, passagem tal, e querem ser fiel na exegese, querem ser fiel na interpretação do texto, pois aqui diz assim, diz assado, porque o teólogo tal, Santo Agostinho, Santo Anselmo, e aí vai indo, sabe, São Jacó, e aí, meu Deus, se enche de justificativa para provar que o fulano disse naquele tempo, e agora é exegese, porque é o último agora, então, para. Professor, doutorado, catedrático nas cartas do apóstolo Paulo, do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, segundo Lucas, segundo Marcos, segundo João, te porqueira. E ali com as mãos erguidas, abençoando tudo que é assassino, que é bandido, que é mentiroso, assim por diante. Que coisa horrível, que coisa horrível. E onde é que fica a lei do amor? A lei da entrega, a lei da doação. A doação. Quer dizer, não existe, acumulando, juntando poder, autoridade, e assim se cercando dessas nulidades aí. O que é uma nulidade? É uma pessoa que não tem valor nenhum para o Evangelho. Não tem valor nenhum para as escrituras, mas como as escrituras foram todas distorcidas, difamadas, então não dá para falar no Antigo Testamento. Nem fale, porque lá justificam arma, justificam riqueza, justificam tudo que é bandidagem. Porque tem passagem lá que, na época, no entendimento daquelas pessoas, para a época, lá servia. Mas hoje não tem. Tanto é que Cristo pegou e anulou. É até João Batista. Até João Batista. E aqui terminou. Foi o último dos profetas. Último, sabe o que é o último? Último. Não porque está escrito no livro de Joel, porque está escrito no livro de Daniel, porque está escrito no livro... Que escrito? O pai disse para os discípulos lá, agora de hoje em diante, este é meu filho amado, a ele ouvi. Estava lá falando com Jesus. Quem estava falando com Jesus lá no Monte da Revelação? Quem estava falando com Jesus? Está escrito lá, Moisés e Elias. Moisés e Elias, o grande profeta Elias, que foi perseguido pela Jezabel, pelo rei Acabe e a Jezabel, né?
o poder da época, o Elias estava lá e o grande legislador, o Moisés. E o pai vem e fala para aqueles discípulos que estavam lá, os três, porque na verdade tudo aquilo aconteceu para eles ouvirem do próprio pai. Vocês estão vendo aqui o Moisés, estão vendo aqui o Elias, dois grandes homens, vultos do passado, grandes vultos do passado, porém eles dizem, não é esse que vocês vão escutar. Agora daqui para frente é esse aqui. Este é meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. Não estão dando bola. Pode falar quem quiser. Pode vir falar quem quiser. Os espíritas escutam os espíritos. E se dão por satisfeitos e muito sábios e contentes. Cheios de mentira e de engano. Então lá. Os católicos escutam os seus pregadores, os santos padres, os doutores da igreja. E seguem, queixo duro, mundo afora. E vão gerando geração após geração. Aí, essa coisa que está aí, misericórdia. E os pastores, idem. Uns seguem o Armínio, dos evangélicos, segue o Armínio, mas o assembleiano, e outros seguem, então, o João Calvino. E ali ficam naquela briga ali, ó. A briga de cobra, de serpente. Não, Armínio, não, João Calvino, não, Armínio, João Calvino. E aí ficam nessa discussão e dá no que está aí. Isso que já tem escritura de montão para dizer. Um é de Paulo, outro é de Pedro, outro é de... o outro é de... agora me fugiu. Diz, não, nós temos que ser de Cristo. Né? Cristo Jesus. Né? Vem lá com aquela história lá, porque o batismo de Paulo, não porque o batismo de Pedro, não porque o outro é do... não veio o nome do... diz, não, acabou. É Cristo Jesus. É aquele que era, que é e que vem. É aquele que... então disse, eu estou convosco. Não, mas eles querem estar com Moisés, eles querem estar com o rei Davi, eles querem estar com Salomão, eles querem estar com todas as pessoas do passado que lhe interessa. Não, Jesus não basta. Não basta. E se querem Jesus, diz que tem inclusive a presença de Jesus, mas daí para dizer que então agora eles podem tudo. Porque a graça agora cobre tudo. Pode ter dinheiro, pode ter riqueza, pode dominar, pode mentir, pode enganar, pode fazer tudo. Porque a graça agora cobre tudo. Não, meu amigo. Não, meu amigo. Se tu não for uma graça, se tu não for uma bênção, não tem bênção e não tem graça para ti. Mas está na lei seca, severa. Entendeu? Por isso ele disse, serão julgados pela lei. E veja bem o que ele diz, não vai passar um tiro, uma vírgula da lei para esses. Nada, porque eles viveram, então, fora da graça. Acumulando das coisas do mundo. Não tem libertação, não tem salvação, meu amigo. Não tem. Então, tudo satisfeito, bem satisfeito aí. Claro, continuam aí com esse evangelho podre, né, distorcido, sem autoridade, sem poder nenhum. Vão continuar, claro que vão continuar. É aí por isso que dá lugar a esse tipo de pregador e esse tipo de gente que está no poder, né? Se dizendo cristão. Claro, Constantino se declarou cristão, um grande imperador, de pompa e honras desse mundo, né? E quem é que não quer o poder? Quem é que não quer? O padre na sua paróquia fica lá, é o todo-poderoso, o pároco, e vai o bispo também na sua diocese, o arquidiocese, também ali. O que eles vão querer? Tá se incomodando com o evangelho, com o pobre, com lei, seguir assim? Pois todo mundo vai pro céu. Todo mundo vai pro céu. Que beleza, Esse é o grande engano maligno. Um grande engano maligno, sabe? As pessoas acreditarem que estão salvas. Isso é uma grande farsa, entendeu? Acreditam que estão na arca de Noé. Pode vir o dilúvio. Vem e vão sucumbir a todos. Todos. O que ele disse? E a vinda de Cristo Jesus, a vinda do Filho do Homem, ele disse, será como no tempo de Noé. Comiam, bebiam, casavam, plantavam, edificavam. Noé e Sodoma e Gomorra, ele disse. Uma coisa, trocou lá algumas coisas, mas é isso.
não diz lá que estavam logrando, mentindo, enganando, se prostituindo. Não. Diz que estavam trabalhando, edificando, construindo, comprando, vendendo, casando e dando-se em casamento. Tudo o que faz o ser humano. Dentro da legalidade, das leis estabelecidas por cada país. Com a sua livro na mão. Com a sua crença na mão. Ali. Uns católicos e uns evangélicos ali. Ali. Bem assim. Trabalhando para o mundo ser melhor. Para ver mais amor, mais paz, mais bondade, mais caridade. Isso que eles vieram fazer. Mas o que eles vieram fazer isso? Ensinar as pessoas a ser um pouco melhor. Não, senhor. Ele veio para a pessoa ser transformada profundamente, nascida da água e do Espírito, nascer de novo da palavra e do Espírito de Deus. Não tem. Mas agora essa capa religiosa mentirosa que esses pastores anunciam por aí afora, essas grandes igrejas que estão no mundo todo, umas aí, no mundo todo, veja, Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Mundial, igreja como renascer em Cristo, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus. Olha bem, então são nomes assim que abarcam o mundo, o poder, a autoridade máxima, estão espalhadas pelo mundo. Católico, apostólico, romano. Católico quer dizer universal, mundo todo. Apostólico romano, a partir de Roma, claro, do ensinamento de Constantino lá. Ensinamento de Constantino, porque só seguiu os imperadores, o poder, e assim por diante, quer dizer, e vive servindo esses. Com toda certeza, não há uma quebra, não. Ali eles vão justificando toda essa aberração que está instalada no mundo, dizendo que o mundo está sendo evangelizado e que estão evangelizando o mundo. Para ver como é que a coisa funciona. Volto então à estátua da liberdade, onde não há liberdade, o poder se alterna entre dois partidos lá, o democratas e o republicano. Ali, é um e o outro, muda muito pouco, aquele ditado tanto faz na cabeça como na cabeça dá. Mas esse aí, então, foi da misericórdia. E aqui, o Cristo Redentor, simbolizando, então, um país, uma nação cristã. Olha só, a ironia, como se isso fosse possível existir, com esse tipo de pregação que existe, e com essa desigualdade, essa injustiça galopante que se instalou no mundo todo e por excelência também nessa terra, chamada então de cristã. E ainda tem mais a figura da Maria Aparecida, da Maria e Marias e mais Aparecida, é padroeira do Brasil. Veja bem, tem bom, Jesus nem está como padroeiro, ele está lá só como uma estátua, A Maria que é a padroeira, quer dizer, a mãe do Brasil, Então ali essa mãe, ela é mãezona mesmo, É a mãezona de todo mundo, pode ser do maior bandido, do melhor, não, mas a mãe. Aí tem uma canção de um poeta aí passado que diz, as mansões e favelas, tem uma melodia muito bonita, impressiona, As mansões e as favelas abençoam, não sei o que, meu Deus, que ouve aquele canto ali, é um Deus que o diabo quer, para todo mundo. As favelas e as mansões. É uma ingenuidade e uma falsa inocência que dá dó, Parece que esse mundo tá assim porque, sei lá, pois uns têm sorte, outros têm azar, uns não sei porquê, mas Deus sabe, pois como explicar. Os ricos já explicaram, o vagabundo é vagabundo, o pobre é pobre porque é vagabundo. Eles já explicaram, eles têm explicação deles. E tem cada exemplo que eles citam por aí afora e faz os pobres acreditar, faz os escravos acreditar. É uma injustiça terrível nesse mundo. Então veja que Jesus disse, ele veio, olha o que ele fala lá no profeta Isaías 41. Olha o que ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está numa posição claríssima.
o que esse Espírito do Senhor veio fazer na vida dele e ele conjuntamente, né? Ele, o Pai e o Filho, as três pessoas e um só Deus. Olha só, e várias vezes ele citou isso, várias vezes, né? Eu e o Pai somos um. Né? E disse lá, eu te bendigo, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes, meu Pai, ocultaste as coisas aos sábios e entendidos, revelaste aos pequeninos. E ele andou entre os pequeninos e tive também com o pequenino, solidário aos pequeninos. Mas nada disso adianta porque os pregadores, os homens que então colocaram a capa do evangelho, ignoram tudo isso. Não tem mais posição. A posição, na verdade, tem sim, é do lado dos grandes, dos ricos, do poder, do dinheiro, da autoridade. Isso é claro, notório. Mas eles fingem que não têm posição. Eles fingem que estão ali, né? Opção preferencial pelos pobres. E enche a boca, opção preferencial. Jesus não fez opção preferencial. Ele foi e é. Não mudou. Foi e é. Pobre com os pobres. São. Os ricos, se quiser que se faça pobre. Foi isso que ele disse. Faça-se Zaqueu. Faça igual ao Zaqueu. E igual aos outros. Deixe tudo. Quer ser meu discípulo? Muito bem. Ótimo. Deixa tudo. Abra a mão do tudo, de tudo, do poder, do dinheiro, o que tiver. O que o diabo ofereceu para ele. Negue, ele disse. Negue. Se não negar, diz, olha, está perdendo o seu tempo. E o apóstolo Paulo diz, é o pior dos homens da terra. Se nós buscamos a Jesus para conquistar as coisas desse mundo, ele diz em outras palavras, né? Se nós buscamos Jesus só para as coisas desse mundo, somos os mais infelizes de todos os homens. Pois é, mas ele diz só para esse mundo. Eu não busco só para esse mundo, eu busco para... eu busco também para esse mundo, mas eu busco o reino do céu. Não, meu amigo, não existe. Se tu não colocar a tua vida a serviço do reino, com todas as implicações que isso significa, tem que deixar o teu cetro, que tu tem o almeja, o teu chapéu de bispo, ou a tua autoridade de pastor, sei lá de quê. Meu amigo, não vai chegar a lugar nenhum. Acabou, você nem te conheço, nem te conheço. Mas eu comi na tua mesa, eu ouvi tuas pregações, eu andei contigo, eu curei em teu nome, eu fiz, pois é. Muito bem, mas não sei quem sois. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. E a iniquidade é isso. É a falta de zelo, a falta de santidade, é a falta de perfeição, porque não creram como era para crer. Não deram autoridade para ele. Não se submeteram à autoridade dele, mas estão submetidos à autoridade do mundo. A autoridade do Papa, a autoridade do Bispo, a autoridade do Padre, do Pároco, a autoridade do pastor, do Bispo da Igreja Evangélica, a autoridade dos Espíritos e assim por diante. Aí estão cheios, revestidos de tudo que é tipo de autoridade, menos a autoridade do serviço, a autoridade de servo, humilde, que abdicou de poder e abriu mão de tudo que esse mundo ofereceu e possa oferecer. Este sim, desprezou tudo para ficar com tudo. Mas os homens, eles desprezam aquele que ofereceu tudo para ficar com nada. Pois vão ver que ficaram sem nada, mas aí é tarde demais. Não adianta dizer, pai Abraão. Ele disse, filho, e Abraão reconhece ainda. Tu era meu filho, sim, mas foi lançado fora. Porque tu, então veja, quis, se agradou, amou o mundo. E certo que foi amado pelo mundo, mas não teve o amor de Deus. Tu não renunciou, tu não negou, tu ficou com o mundo. Então, perdeu tudo. Não tem ficar lá então vagando, ficar lá agora então no purgatório, ou ficar lá alguns espíritos, o espiritismo diz que fica lá sendo atendido, como numa enfermaria, os espíritos vão para lá e vão ser tratados, são levados lá e medicados e coisa e tal, para ele então ir melhorando e assim por diante, para ganhar um acesso, um lugar de luz e assim por diante. Não, a luz veio ao mundo, está escrito, não está? A luz veio ao mundo, João 16, mas os homens, 3,
João 3, os homens preferiram as trevas. Não é que escolheram, eles preferiram as trevas. Entendeu? Por isso que ele diz, não é que quem escolhe a verdade, ele diz, os que são da verdade vêm a mim. Ninguém que é da mentira vai escolher a verdade. Ninguém vai escolher. Por isso eu não creio em escolha. Não tenho. Os que são da mentira vão se agradar da mentira e dos mentirosos. E os que são da verdade, que é a grande minoria, um pequeno grupo, um pequenino grupo. Então veja, esses diz assim, esses me ouvem e me seguem. Os que são da verdade. Eu vou seguir Jesus para ser da verdade. Não. Misericórdia. O testemunho que eu tenho para dar é que desde criança, eu nunca gostei da mentira. Quando eu me lembro que às vezes eu mentia, e às vezes eu tinha que mentir porque tinha medo do pai e da mãe, mas me fazia tão mal, tão mal, tão mal. Eu me sentia tão ruim, né? Meu Deus, eu ficava me chicoteando o tempo todo por ter mentido, ter faltado com a verdade. Coisa mais terrível. Sempre me atormentava a tal de mentira. Depois de jovem comecei então as minhas investidas na vida romântica, e aí misericórdia, né? Me dei um pouco de licença para falar dessas fraquezas, e aí eu também arranjando namorada, e uma vez inventei de mentir. Misericórdia, depois eu me punia, não sei por quanto tempo, fugia daquela criatura, de vergonha por ter mentido, não sabia onde me enfiar, eu não sabia. E outras vezes usei de mentira também, depois, e sempre foi uma tortura para mim ter que mentir, mas graças a Deus foi, acredito aí, em poucos anos atrás que o Senhor me libertou desta praga chamada mentira. Passei por uma prova bem dura, mas graças a Deus fui aprovado e o Senhor me libertou da mentira, me libertou. Mas eu sei que grande maioria das pessoas vive mentindo e não tem isso por mal. Não tem. Tempos atrás, uma pessoa dos familiares, ele, uns 15 anos atrás, ele confessou, dizendo, eu estou no inferno. Diz ele, eu estou no inferno. De fato, essa pessoa já partiu, né? E depois eu pensando, poxa vida, mas ele falou isso. Depois eu pensei bem, olha, é uma atitude até de grandeza falar isso. Porque ele admitiu, né? Ele sabia o que eu estou fazendo, o que eu faço, a vida que eu levo, eu não mereço o céu. Eu não tenho céu, né, pelo que eu faço, pelo que eu vivo. Então ele tinha consciência disso. Isso é bom, isso é positivo. Eu acredito que uma pessoa dessa está mais perto de alcançar a misericórdia do que aqueles que acreditam que estão salvos. Fazem tudo o que fazem, apoiando esses homens que estão aí, do jeito que apoiam, e que era para ter consciência, mas não tem, estão com as escrituras na mão, e estão ali dizendo que foram, como diz Jesus contou aquela parábola, nós vamos, e depois não foram, não obedeceram. É mais fácil uma pessoa dessa dizer, olha, pelo que eu conheço, pelo que eu sei, eu não mereço o céu. Eu estou no inferno. Então essa pessoa eu acredito que é mais fácil essa pessoa alcançar a misericórdia do que aqueles que acreditam que estão salvos. Pelas suas obras, suas atitudes, porque acreditaram, porque receberam Jesus. Mas esse Jesus que as igrejas estão apresentando aí, que pode tudo, não precisa largar nada, não precisa deixar nada, nem coisa nenhuma. Se esse homem não deixou nada, como de fato não deixou, mas ele também tinha consciência, eu sei que estou errado. Eu sei que estou errado, que eu não mereço nada. Eu mereço mesmo o inferno. Isso aí, com certeza, tem mais chance de alcançar a salvação do que esses que acreditam que estão salvos. Depois, outra pessoa também, que já partiu faz tempo, ele disse, eu estou aqui, tá, nos últimos dias da vida dele, estou aqui, não sei se vou para o céu, se vou para o inferno. Também achei uma atitude nobre, porque também ele estava ali, estou dependendo do juízo de Deus. A pessoa que diz isso, ela está entregando o juízo a Deus. E não está se auto-justificando e se dando por salvo, né? Mas não, assim, pelo que eu faço, pelo que eu sei, olha, mereci, eu não mereço. E nada é por merecimento de verdade. Por isso está dito, é graça. É graça, é favor imerecido. Os evangélicos vivem repetindo isso.
Estão com essa palavra na boca a vida inteira. Porém, eles não fazem a vida dele uma graça. Não. Eles usam essas palavras, é bonito, enfeita bem o discurso, porém, eles não vivem como uma graça. Não funciona. Não funciona. Vocês recebem de graça dai. A nossa vida tem que ser uma doação. Jesus deu a vida por nós. Mas se eu não der a minha, tampouco terei a dele. Não tem. Ele disse, vocês têm que dar tudo para receber a minha. Por isso ele disse, negue a si mesmo. O que tu acha que é teu, o que tu tem, que tu pode, esqueça, abandona e limpa tuas mãos. Tá aqui, Senhor. Eis-me aqui. Aí sim, tu tá com o teu pote, a tua vasilha vazia para encher com óleo perfeito, com óleo santo, óleo puro, puríssimo, com a vida de Cristo Jesus. Mas estão com a vida aí no mundo, toda distribuída, alastrado, tudo que é canto aí, cada lugar tem um pedaço do coração dele, aí querem entregar para Jesus. Entregar o quê? Não tem nada para entregar, já entregou tudo, espalhado nessa terra. Misericórdia, entendeu? Bem, claro, esse assunto ele não se esgota, mas, repito, espero ter contribuído para, então, levar algumas pessoas a despertar. A despertar, como está escrito também, desperta tu que dormes. Porque muita gente, digo na melhor das hipóteses, dormindo, mas tem outros que estão vivendo um terrível pesadelo. Estão sonhando que estão vivendo no paraíso, estão nesse pesadelo achando que estão com a vida salva, que estão ali na teologia de João Calvino, na teologia de Lutero, na teologia de Armínio, e na teologia de João Batista, sei lá de quem, e na verdade então é fora de tudo. Então é fora de tudo, misericórdia. Se não voltarem ao Evangelho e serem revestidos da força do alto, como está escrito, que é para receber o discernimento de espírito, que é para ter o entendimento que o apóstolo Paulo cita em Romanos 10, não tem chance, meu amigo, misericórdia. Então, não se deem por acomodados, mas aceite o questionamento e lute pela sua salvação, lute pela sua vida, você que ainda tem tempo, que ainda há tempo, misericórdia, amém? Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, que, então, estas palavras, Senhor Deus Altíssimo, com certeza atribuídas a vós, somente a vós, então alcance corações que estejam aflitos, que estejam querendo mesmo, que são da verdade, ó Deus, mas até hoje estão na sombra da mentira, estão sob ainda o poder do mal, das trevas, do engano. Que sejam, meu Deus, então libertos, que a oração que o Senhor fez para os seus discípulos em João 17 os alcance. Os contemple, Pai Santo, Deus Eterno, as palavras de Cristo Jesus, Santo Senhor, justo juiz, o nosso Mestre, que Ele então, meu Senhor, continue a orar, que claro que essa oração valeu para todos os tempos, então valha também para essas pessoas, Pai, que querem a verdade, que têm buscado a verdade, que têm se humilhado e que têm clamado a Deus. Não me deixe ficar no engano, não me deixe permanecer na sombra das trevas, mas que eu possa, Senhor Deus, não por merecimento, mas vir a Tua luz e me entregar e me render inteiramente a Ti, Senhor. Porque a vós pertence a vida e a morte. O Senhor tem a chave, o Senhor tem o poder e o domínio. O Senhor é o grande Rei, que era, que é e que vem. Sim, ó Deus, sejamos seus discípulos, para sermos também seus enviados, para irmos na sua força e na sua graça. Amém, glória a Deus, um abraço, fiquemos na paz do amor de Cristo e até, então, domingo, dia do Senhor, este grande dia, tão questionado e tão debatido por crenças e religiões, misericórdia. Mas vamos que vamos, o Senhor nos dará a vitória, com certeza, teremos o entendimento. Claro que teremos sim, todos que são da verdade o alcançarão. Um abraço.